Bem, meus amigos, meu nome é José Tadeu. Esse canal que eu estou criando agora é um vlog, chama-se Vlog do Prof. J. E antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento ao meu amigo Jean, o Ninja, que eu acabei conhecendo agora recentemente, na troca de informações aí, que eu conheci ele aí, e aí na internet mesmo. Tem gente boa na internet. Essa é a prova. É o, é o Jean. E a gente tem conversado bastante aí, ele tem me dado muitas dicas ótimas aí, porque o canal dele já é um pouquinho mais tempo do que o meu e ele já tem muito mais experiência, né? E ele se propôs a fazer a capa e o logotipo do meu canal. Ficou muito bacaninha, só vocês darem uma olhada aí como ficou e tem tudo a ver com a proposta do que eu quero para este canal. E assim, eu vou entrar diretamente agora no primeiro vídeo que eu vou postar a respeito. O meu objetivo nesse canal é demonstrar minhas experiências vividas, acadêmicas, e porque eu acredito que as pessoas são carentes de informações. Aí eu queria, na minha época, anos e anos atrás, não significa que eu seja assim tão velho, né? Mas sou. E eu queria ter o conteúdo das coisas que tem hoje na internet. Tem muita coisa boa. Se a gente analisar bem a internet, tem coisas boas e tem coisas ruins. É como antigamente se falava, o papel aceita tudo. Hoje em dia não é mais o papel, é a internet. Aceita tudo. E no YouTube tem muitas coisas boas. E eu estou aqui para contribuir. Eu acredito que sempre há lugar. Eu gosto de dizer que o sol nasceu para todos. Não é, meu amigo Jean? E dando início a esse vídeo totalmente dito da minha proposta para esse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho, aí da minha trajetória até chegar aqui aonde eu cheguei. A minha carreira eu comecei há bastante tempo. Para falar de carreira, eu gostaria de falar um pouco antes, né? Bem antes de tudo, né? Porque dos meus 15 aos meus 18 anos, eu fiz era trabalho duro, né? Meu pai era pedreiro, construtor, e dos meus 15 até meus 18 anos, eu trabalhei ajudando meu pai. E eu sempre gostei, tive facilidade de desenho, né? Então ele pegava prédios para fazer plantas do tamanho de uma mesa dessa aqui. E eu aprendi a ler as plantas, desenhar, e também trabalhava no pesado também, fazendo a massa, carregando, depende. E como ele tinha muitos empregados às vezes para fazer um prédio, eu cuidava da parte administrativa também, que era fazer vale, fazer preenchimento de ficha, apontamento. Ou seja, na construção aprendi de tudo, tanto é que eu não me enrolo e eu sei fazer de tudo também. A prova é a casa do meu enteado aqui que eu levantei. Mas é assim. Aí que aconteceu? Dos meus 15 aos 18 anos, além de ajudar meu pai, eu também trabalhei cavando poço, no duro mesmo. Tinha um senhor lá que cavava poço e nos dias de hoje era como se fosse assim, ele ganhava 100 e eu ganhava 10, puxando terra o dia inteiro. E eu sempre estudei muito, sempre fui um bom aluno, sempre fui uma pessoa dedicada, sempre eu me dei muito bem na escola, sempre eu gostei demais de estudar. E eu sempre era os primeiros alunos da sala. Eu não estou dizendo que eu seja um CDF, mas eu era muito dedicado. E, e quando eu completei 18 anos, eu participei eu me inscrevi nos Correios para prestar concurso público. Sempre foi difícil de passar em concurso público.
E eu nem me preparei tanto, estudando na escola, estudando mesmo em casa. Aí eu consegui entrar e ser aprovado no concurso do Correio, que só tinha 18 vagas. E eu, nos Correios, eu trabalhei bastante, eu trabalhei durante 5 anos nos Correios. Eu fazia ali eu comecei fazendo ali o Ipiranga, né? Eu costumo brincar, né? Eu conheço todo o código postal de São Paulo. Só para dar um exemplo, o 01 é no centro, o 02 é um pouquinho mais no centro ainda, ali nos jardins, por ali, a 010. É, para ter uma ideia, o 03 é a Zona Leste. Tudo que começa com código postal 03 é a Zona Leste. O 04 é a Zona Sul, e assim vai. E eu fui para trabalhar na Zona Sul, lá no Ipiranga, que era o 042. Aí eu fazia Ipiranga. Eu saía com aquela mochilona enorme de cartas, era o dia inteiro para entregar. E eu teria que colocar tudo na escala, na sequência, para entregar certinho. Sempre, e eu ficava até a última carta, sempre até a última. Nunca levei carta embora de volta para casa. E foi assim durante 5 anos. Só que enquanto isso eu estudava. E eu estudava e fazia eletrônica, porque naquela época a eletrônica era uma febre. A eletrônica era tudo naquela época lá. Todo jovem, se hoje os jovens aí eles fazem a informática e tudo mais, imagina naquela época, era a eletrônica que era o bom da época. Aí eu fiz, me formei e, opa, trabalhando nos Correios, e eu gostaria de trabalhar na minha área. Aí o que eu fiz? Eu falei, aí eu entrei na Philco Ford, lá no Tatuapé. Aí eu entrei na Philco Ford. Na época do Correio, o meu primeiro salário, eu comprei uma televisão para minha mãe, uma televisão ABC. Agora voltando aí. Aí na Philco eu já entrei como técnico, que eu já estava formado, 5 anos na escola lá, né? Me formei de técnico. Aí entrei na Philco. Na Philco eu fiz muitos cursos do Senai. Foi um aprendizado muito bom e um desenvolvimento bom. Foi quando eu tive meus primeiros contatos com a área de qualidade, que é uma área que eu adoro. E assim foi, trabalhei 5 anos, uns 3 a 4 anos na Philco Ford. E o meu irmão, o Neném, que dizem que parece demais comigo, né? Ele trabalhava já na NEC do Brasil, que é uma multinacional japonesa, em Guarulhos, lá em Cumbica. Aí ele falou para mim que lá estava pegando. Aí o que eu fiz? Aí eu falei, caramba, vou lá, hein? É uma empresa grande. A NEC naquela época tinha 2.500 funcionários. E foi assim, aí eu fui lá na NEC, aí eu soube que só tinha uma vaga para técnico. Só era uma única vaga. Tinha uma para técnico eletrônico, uma para técnico mecânico e uma outra vaga que era para a área de informática. Aí eu falei, caramba, acho que vai ser muito difícil para eu entrar. Naquela época, a NEC tinha um preconceito das pessoas de que só pegava lá a pessoa que era Nicei. E realmente, tinha muitos Nicei que trabalhavam lá. Mas não é porque eles são melhores do que nós, não é isso. Eles tinham bastante lá porque também eles sabiam japonês. E naquela época toda a documentação era em japonês. E muitos deles sabiam japonês. Aí eu falei, poxa, vou encarar, né? Aí eu fiz o teste de eletrônica lá, mas eu estava bem afiado na eletrônica. Eu lembro até hoje, eu tirei 9,5 no teste. Foi aprovado e comecei a trabalhar. Eu, quando comecei a trabalhar, eu era trainee. Eu entrei como técnico trainee. Trainee é quando você entra nas empresas aí e vai ficar mais ou menos um ano aí só de aprendizado, de treinamento. E foi assim que eu entrei, assim como técnico mecânico e o outro que era da informática. E viraram meus amigos. Um era o Manezinho, que era da informática, e o Éder, que era o mecânico, que era apelido Lulu Santos, mas ele detesta esse apelido, que ele era igualzinho a cara dele, do Lu. E assim foi. Em pouco tempo eu já fui transferido lá internamente na NEC para a área de qualidade. E eles viram em mim um potencial para aprender os conceitos da qualidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito criteriosa e muito detalhista também. E para trabalhar na área de qualidade teria que ser muito detalhista. E assim foi.
Em pouco tempo eu já estava com vários treinamentos que eu tinha recebido. Eu fui um dos 5 escolhidos para trabalhar na implantação da ISO, eu e mais 4. E nós fomos treinados exaustivamente para aprender todos os conceitos da ISO. Nós fomos auditores, os primeiros auditores internos lá da empresa. E eu era aquele auditor chato, que o pessoal tinha medo quando eu ia auditar, porque não era caçar pelo em ovo, eu seguia os procedimentos. Se o procedimento falava que era assim, eu teria que cobrar a prática do procedimento. E assim era. Então, aí na NEC, em pouco tempo também, eu fui crescendo profissionalmente, já não era mais trainee, já era técnico pleno, sênior, eu passei por todas as fases. Aí eu cheguei até especialista e já com cargo de liderança. E aí eu já estava comandando uma área de engenharia de projeto e a engenharia da qualidade. E fazendo muitas auditorias, planejando auditorias, cuidando da documentação, auditando outros setores, auditando fornecedores, e criamos todos os procedimentos. Então, eu sei quais os procedimentos de logística, eu sei quais os procedimentos de expedição, eu sei quais os procedimentos da contabilidade, do RH, todos eles, porque eu vivi tudo isso, né? E assim foi. Aí a empresa cada vez melhorando, foi uma das primeiras a adquirir o certificado da ISO, do ramo de telecomunicações, e depois veio também a ISO 14000 e assim foi. Viajei bastante pela empresa em várias cidades e vários estados aí, fazendo auditorias, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Eu só fui pouco para o Nordeste, mas eu fui até a Bahia também. E foi assim. Para não encompridar muito, porque é muita coisa, se for falar aqui, eu falaria o dia inteiro sobre tudo, minha vida profissional. Aí ocorre que eu entrei na NEC foi em 1983 e eu trabalhei lá por 18 anos. E na época do Plano Collor, as empresas tiveram uma queda, um baque muito grande. Foi um plano, o pessoal que é mais ou menos da minha idade aí, os novinhos aí não vai saber, mas o Collor foi um dos presidentes do Brasil e ele criou o tal Plano Collor. Como o Sarney depois criou o cruzado lá, o Plano Sarney. Mas o Collor, na época, o que aconteceu? Ele confiscou toda a poupança de todo mundo, o dinheiro que estava nos bancos das empresas, e muitas empresas aí quebraram. Então ele deu um golpe na época lá, confiscando a grana de todo mundo. Foi uma correria de gente para os bancos para retirar dinheiro, porque todo mundo ficava com zero dinheiro. Mas foi terrível. E isso a NEC lá, que era uma empresa de 2.500 funcionários, começou a demitir, e acabou fechando a fábrica em Guarulhos, que foi uma pena. Muita gente, muitos colegas que eu conheço hoje que trabalhou lá, eu tenho contato até hoje, e todos eles falam que a NEC era uma mãe, e era uma mãe, porque lá nós recebemos tudo que é tipo de informação, de treinamentos. Naquela época, naquela época as reuniões eram em inglês, a gente tinha aula de inglês interno lá dentro, as reuniões, porque vinha pessoal de fora, a gente recebia e fazia até reunião em inglês. Eu acho que até esqueci o inglês hoje, porque a gente não usa mais, há muito tempo que não usa. E assim foi. Saindo da NEC, assim como todos saíram, né? Porque aí, inclusive pela NEC, eu viajei para a Argentina. Eu fui dar um treinamento lá na NEC da Argentina sobre o Lean Manufacturing, que é o modelo Toyota que nós implantamos na NEC também. Era o modelo da Toyota de fabricação. Aí eu fui dar um treinamento lá na NEC da Argentina e reduzimos em mais de uns 30% os custos de produção lá com esse treinamento que nós demos e fizemos na prática, que era fazer células de manufatura. Mas aí é outro assunto. Aí o que aconteceu? Saímos da NEC, aí eu falei, caramba, o que é que eu vou fazer agora, né? Só que a NEC, como é uma empresa tão grande e tão poderosa, ela pagou para a maioria dos funcionários, né? O grupo Cato, que é um grupo de recolocação profissional muito famoso no Brasil,
e na época era o maior de todos. Hoje em dia já tem internet e tudo é diferente, mas a Cato era recolocação. Nós fomos lá para Cato, fomos treinados como se portar numa entrevista, numa dinâmica de grupo, como que é e tal e tal. E eu, na época da NEC, eu adquiri muita experiência, principalmente que eu dei muitos treinamentos lá para os funcionários lá. Aí eu acabei me desenvolvendo muito em relação a falar com as pessoas e tudo mais. O que acontece? Eu saindo da NEC, eu tinha duas opções. Ou eu esperava a Cátua encontrar uma empresa para eu trabalhar, ou eu faria alguma coisa. Aí eu me aventurei em algumas coisas quando eu saí. Uma delas foi que eu montei um depósito de gás lá em Guarulhos e, em paralelo, eu tinha uma empresa de consultoria. E essa empresa de consultoria eu comecei a viajar. Nós fizemos todos os treinamentos, a gente montou os panfletos não, montamos os livrinhos de treinamentos. A gente tinha treinamento de motivação, a gente tinha treinamento de 5S, tinha treinamento de diversos, de liderança. E nós montamos. Aí a gente fez um site na internet, a gente fez tudo bonitinho. Era eu e mais duas colegas, uma que era da Célia, que era da NEC também, trabalhava na NEC, e uma outra colega, parente dela também, que a gente fez. Aí, o que acontece? Antes de engrenar a consultoria, que era de dar treinamento nas empresas e prestar consultoria da ISO, implantação de sistemas de qualidade, implantação de 5S, etc. Antes de tudo isso já vingar de fato mesmo e pegar mesmo, olha que eu recebi uma ligação na minha casa. Tatiane do RH, da Jandaia, do grupo Big Nard, estava ligando, perguntando se eu não queria passar por uma entrevista com o Heraldo. E essa entrevista era no Atacadão, Jandaia. Aí eu pensei, poxa vida, eu sempre fui um cara de empresa e de repente trabalhei em atacados, em comércio, eu acho que eu não quero não. Mas mesmo assim eu fui lá. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá no Atacadão, eu percebi que não era um atacado apenas, não era um comércio que eu não gostava, era um grupo de empresas. E nesse grupo tinha o Atacadão, Jandaia, tinha a fábrica de papel em Jundiaí e tinha a gráfica Jandaia em Caieiras. E ainda tinha o escritório, que ficava ali na Vila Guilherme, onde tinha toda a diretoria. E eu fui aprovado. E eu até pensei, puxa vida, será que eu vou ser aprovado? Porque eu era o mais velho da turma lá. E tinha engenheiras, tinha administradores, tinha várias pessoas que tinham também experiências. E eu era administrador, né? Na minha formação eu ainda fiz, era para ter falado no começo, mas na minha formação eu fiz mais de 2 anos de engenharia e a própria NEC na época pediu para eu mudar para administração porque eu ia ter cargo de comando lá na empresa. Aí eu fiz administração e depois eu fiz uma pós-graduação na USP em administração industrial. E quando eu fiz a minha graduação lá no Colégio Cruzeiro do Sul, eu ganhei um prêmio de melhor aluno da faculdade. E eu já estava até dando aula na faculdade lá para o pessoal mais de cursos anteriores. Mas voltando aonde eu estava. Aí eu fui aprovado, né? E o meu primeiro trabalho foi no Atacadão implantando 5S. Mas foi um trabalho tão gratificante que até hoje, quando eu vou lá no Atacadão, o pessoal me cumprimenta e fala, olha como está meu lugar aqui, está bonito, está bem organizado, tal, porque 5S é a base de tudo, é a base da ISO, é a base para tudo. E aí eu trabalhei durante uns 6 meses no Atacadão, fazendo procedimentos, fazendo auditorias, implantando 5S, auditoria 5S e auditoria dos procedimentos. Em seguida, eu fui lá para Jundiaí para implantar a ISO lá na fábrica de papel. É uma fábrica muito grande, muito grande. A área dela é enorme mesmo. Tem máquina lá que mede mais de 25 metros de comprimento, que fabrica papel. E lá eu, junto com o Heraldo, que era o supervisor da área, ele que me admitiu, a gente fez
todos os procedimentos, contratamos uma consultoria para ajudar a gente, implantamos a ISO, treinamos pessoas, montamos grupo, comitê da qualidade, subcomitê. O comitê era com a liderança e o subcomitê com aqueles indicados pela liderança, e cada um no seu nível de hierarquia para poder elaborar procedimento e aprovar procedimentos. Muito interessante. E assim a gente implantou a ISO lá, depois foi a ISO 14000, e eu era auditor interno também, fazia auditoria em fornecedores, e eu era o auditor temido pelo povo lá, porque eu era muito criterioso, sempre eu fui. E enquanto isso, eu estava indo na Jandaia, que era outra fábrica da gráfica, para poder fazer a organização da qualidade lá também. Só que aí o